Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Amores do quinto ano, eu sei que vocês estão em semana de prova, por isso a tia vai fazer uma aula bem legal. Deixa eu só ajeitar a câmera bem aqui, fica melhor. Ok, agora sim. Uma aula bem legal sobre gêneros textuais, beleza? Então, ela pode ser curta ou não, de acordo com o conteúdo dado. Então, prestem atenção. Amores, hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Vamos relembrar o que são os gêneros textuais, a função dos gêneros textuais, certo? E hoje, em especial, nós vamos trazer os contos que a maioria de vocês já conhecem, como os contos de fada, como uma história de terror, como uma história de ação, como uma história de suspense, certo? Então, hoje nós vamos estudar os contos. Vamos abordar as características, os elementos, um exemplo e vamos ver, vamos conseguir identificar assim o conto entre os demais gêneros textuais, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, para relembrar, o que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são aqueles textos que exercem uma função específica, ou seja, tem por objetivo transmitir mensagens, apresentando uma comunicação e uma intenção bem definida em situações cotidianas. Ou seja, gênero textual nada mais é do que um texto que te conta uma história, que te passa uma informação, que te passa uma mensagem, certo? Como a tia já falou nas aulas anteriores, cada gênero textual tem a sua própria estrutura, certo? Todos eles têm a sua própria estrutura, porém o objetivo é o mesmo, de passar uma informação, beleza? Ok. Agora, uma observação. Os gêneros textuais, como a tia havia dito antes, eles se adequam de acordo com o seu uso, tem características próprias, tá? Isso ocorre porque o objetivo do texto e o contexto tem que ser válidos, tem que ser de acordo com o emissor e o receptor, para assim estabelecer a comunicação entre ambos. O que eu quero dizer com isso é que, de acordo com o contexto, certo? Eu vou adequar, certo? O objetivo do meu texto, a minha mensagem, para que seja válida a comunicação entre emissor e receptor. Exemplo. Vimos anteriormente 3 gêneros textuais, a anedota, piada e os cartoons. Todos são gêneros humorísticos, certo? O contexto deles é passar o humor perante uma crítica, perante uma situação engraçada. Eles têm como objetivo trazer o riso, o humor. Eles empregados em outra situação, exemplo de um conto, fica sem nexo, e aí a comunicação não é estabelecida com sucesso, certo? Por isso que cada gênero textual tem a sua estrutura, tem a sua estrutura, certo? Porém, o objetivo é o mesmo, de passar uma informação, e essa informação tem que levar em consideração o contexto e o objetivo para que a mensagem seja estabelecida com sucesso, beleza? Continuando. O gênero textual conto. Esse é o nosso foco de hoje. Conto. Vamos estudar os contos. O conto é uma narrativa breve, escrita em prosa. Tia, o que é prosa? Prosa é toda escrita que não tem rimas, certo? Se tiver rimas, é poesia. Quando não tem rimas, é prosa, beleza? Então, o conto é toda narrativa breve, pequena, escrita em prosa, sem rimas, sendo mais curto que o romance e que uma novela.
O romance e a novela são estruturas de gênero textual mais longas, certo? E o conto é mais curto do que eles. Tal qual um texto narrativo envolve alguns elementos. O conto, por ser um texto narrativo, envolve alguns elementos que tem o enredo, personagens, tempo, espaço. Nós vamos ver detalhadamente cada um. Então, o que eu quero que vocês foquem? Que o conto é uma narrativa breve, ou seja, curta, escrito em prosa, ou seja, sem rimas, beleza? E é mais curto que o romance e a novela, por isso que ele é curto. É a estrutura de um conto. O conto, ele possui uma estrutura fechada e objetiva, certo? Ele é todo fechadinho, todo amarradinho e objetivo. Ele não dá voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. Não, ele é objetivo, tá? As suas estruturas são bem definidas. Eu sei identificar a introdução, o desenvolvimento e o clímax em um conto, porque eles são objetivos, são fechados, ok? Então, a primeira estrutura é a introdução. A introdução é o início do conto. É a apresentação da ação que será desenvolvida durante o conto. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, ou seja, uma apresentação do espaço, do tempo, dos personagens e do que está acontecendo. É uma primeira impressão do conto, é a apresentação do conto, onde eu vou conhecer o local, o tempo, os personagens e me familiarizar com alguma situação que esteja ocorrendo, certo? Estrutura 2. Desenvolvimento. Formado por grande parte do diálogo, ou seja, essa é a maior parte do conto, aonde é feito os diálogos entre os personagens e se desenrola a ação, as ações do conto, as ações da história. Então, o desenvolvimento é a maior parte do conto, onde é composto por diálogos e ações entre personagens, certo? O clímax é a terceira partezinha. Clímax é o clima, certo? É o encerramento da narrativa, é o desfecho da narrativa, que tem sempre um final surpreendente, interessante, conflituoso, assustador ou simplesmente mágico, de felizes para sempre, ok? Então, tenha em mente que a estrutura do conto é uma estrutura fechada e objetiva. Isso quer dizer que eu consigo identificar em um conto as três estruturas perfeitamente, tá? Nenhuma se mistura com a outra. Sabendo que tem três estruturas. A primeira é a introdução, que é o início do conto, onde é uma breve apresentação de tudo que está acontecendo, dos personagens, do tempo e do espaço. Desenvolvimento é a maior parte do conto. Nele acontecem as ações, os diálogos entre os personagens, tá? E o clímax, que é o desfecho, é o finalzinho do conto, aonde vai ter um término, um encerramento surpreendente, misterioso, assustador, romântico, certo? Então, são três estruturas fechadíssimas, ou seja, objetivas, elas não se misturam e nós conseguimos identificá-las perfeitamente em um conto, beleza? Elementos de um conto. Os elementos que constituem um conto são espaço, tempo, foco narrativo, personagens, diálogo e epílogo. São 6 elementos. O primeiro, o espaço. É o local onde a narrativa se apresenta, certo? É o local onde o conto é narrado, é contado. Tempo. Designa o tempo em que acontece a história, seja ele classificado como tempo cronológico, aquele do relógio,
ou um tempo psicológico, que acontece na cabeça dos personagens, ok? Cronológico, do relógio, horas, minutos, segundos, anos, meses, décadas. E o psicológico pode acontecer somente dentro da cabeça dos personagens, no interior dos personagens, beleza? Foco narrativo é o narrador. É o narrador que vai contar a história. Ele pode ser classificado em 3. O narrador observador, ou seja, conhece tudo, mas não participa, só observa. Narrador personagem é aquele que narra a história e participa das histórias, certo? Ele quer estar em tudo. E o narrador onisciente, ele conhece toda a história e todos os personagens envolvidos. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então, narrador observador, só observa. Narrador personagem, que tá no meio. Ele narra, ele conta a história, mas ele tá lá no meio. E o narrador onisciente, ele sabe de tudo que acontece, todas as ações e todos os personagens, certo? Opa! Personagens. Os personagens são os indivíduos que participam de uma narrativa, da narrativa do conto. Podem ser classificados em personagens principais, que têm os holofotes para eles, e os secundários, que ajudam os principais, certo? Que não são tão destacados, porém têm a sua importância. Diálogo. O diálogo é essencial para o conto, porque ele vai contar a história, vai desenvolver as ações, certo? Então, o diálogo ele caracteriza esse tipo de texto, esse tipo de gênero textual. Todo conto tem diálogo, porque vai expressar as ações entre os personagens. Os diálogos eles se desenvolvem com os conflitos, com a trama, e isso vai caracterizar as falas dos personagens. Se está tendo algum conflito, o diálogo vai representar isso. Se está tendo alguma trama, o diálogo também vai representar isso. Então, o diálogo é essencial para os contos. Eles dão a fala aos personagens. O epílogo. O epílogo corresponde ao clímax, ou seja, aquele encerramento, aquele desfecho. Pois é, ele que vai ser o nosso desfecho. O epílogo é o desfecho. O desfecho pode ser imprevisível, pode ser enigmático, pode ser misterioso, pode ser surpreendente, pode ser feliz, pode ser assustador, certo? Então, o epílogo é o clímax, é o encerramento da história, é o desfecho da história, certo? Lembrando, são 6 elementos: espaço, tempo, foco narrativo, personagens, diálogo e epílogo, beleza? Ok. Tipos de conto. Tipos de conto. Os contos, eles são classificados de acordo com a sua temática, de acordo com o seu tema. Então, há vários tipos de conto, certo? Eu selecionei alguns que são os mais conhecidos, as temáticas mais conhecidas, como os contos realistas, que são aqueles que têm situações cotidianas reais, onde as características, as definições de personagens são personagens reais, certo? Podem ser que existam ou não, geralmente não existem, mas suas características são bem reais, tá? Tratam bem do cotidiano, das ações do dia a dia corriqueiras da vida de uma sociedade. Os contos populares são os contos que nós, população, povo, contamos para narrar uma história, narrar algo que aconteceu, contar uma coisa que achou interessante, contar uma lenda,
certo? Coisas inusitadas, misteriosas, felizes, são contos que nós contamos no dia a dia, populares. Os contos fantásticos, uau! Os contos fantásticos são aqueles que têm duendes, monstros, vampiros, lobisomens, tudo que for fantasioso está dentro dos contos fantásticos, certo? Aqueles monstros que na Grécia Antiga existiam, como a Medusa, os Cérberos, que é aquele cachorro de 3 cabeças, o Pégaso. Então, tudo isso está no conto fantástico. Contos de terror. Muita gente gosta de contos de terror. Eu particularmente não gosto. Mas muita gente gosta de contos de terror que tem a sua temática de assombração, de medo, certo? Misterioso e assustador. Bem enfático mesmo. Batendo bem nessa tecla, é bem assustador. Os contos de humor. Tia, mas a senhora falou que piada, anedota e cartoon nunca se caracteriza como conto. Claro que não. Eu estou falando de contos. Toda uma narrativa, todo um diálogo, todo um clímax, toda uma introdução, certo? Há uma estrutura diferente. Contos de humor vai ter a mesma estrutura de um conto, porém com um teor humorístico, uma temática humorística, certo? É uma história que causa o riso, é uma história longa em relação à anedota e à piada, e em relação à novela e ao romance é curto, mas é uma história com diálogo, introdução, desenvolvimento, clímax, que causa o riso, certo? Contos infantis são aqueles que a gente conta para os bebezinhos, certo? Para eles iniciarem a leitura, iniciarem o gosto pela leitura, pela escrita. São contos infantis fáceis de ler, de entender e são curtos, certo? Os contos psicológicos. Os contos psicológicos são aqueles um pouco mais trabalhados. Por quê? Porque ele vai acontecer na cabeça dos personagens. Geralmente são de autores que... Vamos já falar sobre os autores. São de autores que trabalham esse tipo de conto, né? Que utilizam um personagem apenas e que o conflito acontece dentro do personagem, certo? Então, são contos psicológicos. E os contos de fadas? Esse aí todos conhecem, né? Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel. Quem mais? Bela Adormecida. Quem mais? Shrek. Então, esse aí é conhecedor de todos. Então, esses foram só alguns exemplos. Porém, de acordo com a sua temática, certo? Com o tema explorado, os contos podem ter diversas classificações. Porém, para ser um conto, ele tem que ter aquela estrutura lá, que eu falei do início. Introdução, que é a apresentação da história. Desenvolvimento, que é onde acontece a maior parte do diálogo e das ações dos personagens. E o clímax, que é o desfecho do conto. É o final, é o encerramento. Além dessa estrutura, tem que ter os elementos básicos do conto, que são personagens, tempo, local, personagens, tempo, espaço, narrador, diálogo e epílogo. Tem que ter tudo isso para ser caracterizado como um conto, beleza? Além dos contos classificados por sua temática, nós temos eu selecionei alguns autores brasileiros que têm grande renome e que são muito conhecidos por sua produção em contos. Exemplo, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan, tá? Então, são alguns
Tem muitos e muitos e muitos e muitos mais. Cada um desses autores aqui que eu selecionei tem um tipo de conto específico para trabalhar, certo? Ou um ou vários tipos de temáticas específicas. Exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis, ele trabalha muito com contos populares, contos realistas, certo? Populares quando eu digo que é da sociedade, que fala sobre assuntos da sociedade. Monteiro Lobato, contos infantis, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo tem Renações de Narizinho, tem As Aventuras de Emília, certo? Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade também é mais realista. Clarice Lispector é mais psicológica, tá? Então, cada um deles vai ter uma característica de se expressar em seus contos, uma temática para seus contos, podendo, claro, óbvio, ter várias e várias e várias temáticas, podendo ter 3, 4, 5, 10 temáticas para a produção de seus contos, porém tem uma em especial que marca esses autores e os demais outros, beleza? Agora a tia trouxe um exemplo de conto. É um pouco longo, por quê? Porque estamos falando de um conto, uma narrativa que é breve, mas ao mesmo tempo não é tão curta quanto uma piada ou uma anedota. É uma narrativa, digamos que meio termo, né? Então, ela vai apresentar uma apresentação, uma introdução, um desenvolvimento e um clímax. Vamos lá? O exemplo que eu trouxe é o conto A Festa no Céu. É um conto popular do Brasil, certo? Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceram e começaram a fazer inveja aos animais e aos outros bichos da terra incapazes de voo. Imaginem quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão, e nem sabendo dar uma carreira, seria capaz de aparecer naquelas alturas. Pois o sapo disse que não tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros, então, nem se fala. O sapo tinha um plano. Na véspera procurou o urubu e deu uma prosa boa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse: Bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou indo, porque o caminho é comprido. O urubu respondeu: Você vai mesmo? Se vou, até lá sem falta. Se vou, até lá sem volta. Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou na camarinha do urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, escondendo-se todo. O urubu, mais tarde, pegou a viola, amarrou-a no tiracolo e bateu asas para o céu. Vru, vru, vru. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola no canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou o olho para fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua todo satisfeito. Nem queiram saber o espanto que as aves tiveram vendo o sapo pulando no céu. Perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte de grande. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito da vinda, mestre sapo foi se esgueirando e correu até para onde o urubu se havia hospedado. Procurou a viola, acomodou-se como da outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um para o seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Vru, vru, vru. Ia pelo meio do caminho
quando, numa curva, o sapo mexeu-se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixe de ser desconfiado, deixe de ser confiado. E naquelas lonjuras emborcou a viola, o sapo despencou-se para baixo que vinha zunindo e dizia na queda: Bel, Bel, se desta eu escapar, nunca mais bodas no céu. Vendo as serras lá embaixo, arreda a pedra, senão eu me arrebento. Bateu em cima das pedras, como um genipapo, espapando-se todo. Ficou em pedaços. Nossa Senhora, que pena do sapo. Juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. Por isso, o sapo tem couro, todos cheios de remendos. Luiz Câmara Cascudo. Amores, esse é um exemplo típico de contos de temática popular, certo? Onde a gente consegue, no primeiro parágrafo, identificar a apresentação do texto com os personagens e a situação que está ocorrendo, ou seja, as aves, os bichos da terra incapazes de voar e a festa no céu, certo? Depois a gente tem o diálogo e as ações dos personagens, que vão caracterizar o desenvolvimento. E ao final, bateu por cima das pedras como um genipapo, espapando-se todo. O clímax, é o desfecho com uma apresentação curiosa de explicação por que o sapo tem um couro cheio de remendos, porque ele queria a festa do céu, foi à festa do céu e foi descoberto. E o urubu fez uma meia volta que o bicho caiu de dentro da viola e ele espapou-se todo no chão. Por isso que o couro dele é cheio de remendos. Então a gente consegue identificar claramente cada estrutura, certo? Amores, essa foi a nossa aula sobre gêneros textuais contos, certo? Onde vimos o que é um conto, relembramos o que é um gênero textual e sua função, vimos o que é um conto, sua estrutura, seus elementos, suas classificações, alguns autores conhecidos brasileiros e um exemplo clássico de conto popular, onde identificamos introdução, desenvolvimento e clímax. Na próxima aula, também vamos continuar na aula de contos, onde a tia vai trazer mais detalhadamente como identificar cada estrutura e cada elemento. E vou trazer também o mini conto, que é uma versão mais reduzida do conto, certo? Então, beijo, meus amores, até a próxima e boa prova!